textos e histórias antigas contadas por diferentes tribos ao redor do planeta que afirmam que no nosso passado houveram gigantes que povoaram a Terra. Na Bíblia, em Gênesis, podemos ler: naqueles dias havia néfilis na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era de ferro e tinha, pela medida comum, 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Ela ainda está em Rabá, dos Amonitas. Em Samuel se diz o seguinte: um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 m de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dado de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. No Oriente, aos arredores da Síria, são muito abundantes as histórias de homens enormes que, em sua mitologia, nos contam que uma vez os gigantes conviveram com os homens. Em especial, numa cidade a 67 quilômetros ao norte de Alepo, chamado Aindara, conhecida por seu templo. Curiosamente, o templo sagrado de Aindara possui uma grande semelhança com o templo de Salomão. Ele também é conhecido como o primeiro templo, conforme descrito no Taquiná, já que na antiguidade costumavam fazer cópias de tudo que eles consideravam sagrado e importante. E foi por acaso que descobriram essa construção em 1955, quando viram que da toca de algumas raposas, perto da colossal cabeça de um leão de basalto, havia algo diferente. A descoberta atraiu a atenção da Direção-Geral de Antiguidades da Síria, que logo começaram as escavações e descobriram esta construção incrível. O templo está construído sobre o vale de Afrim e foi erguido sobre um pedestal decorado com esfinges e leões de tamanho natural. Acima desse pedestal havia uma segunda fileira de estátuas de leões e esfinges. Por séculos, os estudiosos buscaram alguma referência sobre a existência do templo do rei Salomão. No entanto, nada encontraram, porque as escavações na área onde ele supostamente estaria eram impossíveis de se fazer. Segundo comentou o arqueólogo John Monson, da Biblical Archaeology Review, o templo mais parecido com o templo do rei Salomão é certamente o templo de Aindara. Assim, ele comentou: o templo de Aindara tem muito mais em comum com o templo de Jerusalém que qualquer outro conhecido, conforme as descrições que temos no livro de Reis. As semelhanças são inegáveis. John Monson encontrou neste templo mais de 30 elementos arquitetônicos e decorativos, semelhanças extraordinárias que combinavam exatamente com as descrições do templo do rei Salomão. Ambos os edifícios foram construídos sob grandes plataformas artificiais e os dois estão divididos em 3 partes. Uma entrada apoiada por 2 colunas, uma sala principal do santuário e um altar mais elevado, mais sagrado, considerado o lugar do Santíssimo. Os esquemas decorativos como leões, flores, animais míticos e padrões geométricos são coincidentes com as imagens que são mencionadas na Bíblia, em 1 Reis 6:29. De acordo com Lawrence Steiger, da Universidade de Harvard, a existência do templo de Aindara demonstra que o templo do rei Salomão existiu de fato, isto é, não foi uma criação literária, algo meramente interpretativo como achavam. Sua distribuição, tamanho, data e todos os detalhes arquitetônicos combinam com a estrutura sagrada do norte da Síria, do século X ao século 8 a.C. Entretanto, talvez o mais intrigante do templo de Aindara não esteja dentro, mas fora dele. Antes de entrarmos, o que está no chão chama nossa atenção de maneira poderosa. Se trata de pegadas gigantes. São 2 pés descalços gravados na pedra, um ao lado do outro, e como disse, justo na entrada do templo. E se continuarmos andando até a antecâmara do santuário, encontraremos uma terceira impressão do pé esquerdo e a 9 metros de distância uma 4ª impressão do pé direito.
Cada uma delas mede 90 centímetros, o que significa que uma pessoa teria aproximadamente 7 metros de altura. As pegadas foram esculpidas por 2 motivos. Primeiro, com a intenção de assustar seus inimigos, e em segundo, para que todos os estrangeiros soubessem o quão grande era o Deus que os protegia. Curiosamente, as medidas do templo de Aindara são semelhantes às do templo do rei Salomão, conforme descritos na Bíblia. Assim, em 1 Reis 6, podemos ler: E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 30 côvados de altura. Deus promete a Salomão que aqueles que cumprirem seus mandamentos viverão entre eles. Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Assim edificou Salomão aquela casa e a terminou. Também cita que no templo do rei Salomão havia um trono enorme de quase 5 metros de altura por 5 de largura, formado pelas asas de 2 querubins gigantes. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. E uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa do querubim de outros 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade de uma das suas asas até a extremidade da outra das suas asas. Assim era também de 10 côvados o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida e de um mesmo talhe. A altura de um querubim era de 10 côvados e assim a do outro querubim. Se o trono, como diz a Bíblia, media 5 por 5 metros, podemos ter uma ideia de quão grande era Jeová. Mas poderiam as pegadas do templo de Aindara representar os pés de Jeová, ou talvez pertencessem a outro deus semelhante? Lembremos que naquela época os deuses os protegiam dos inimigos em troca de sua adoração. No entanto, não é nenhum exagero considerarmos que se tratavam de seres físicos e, sem dúvidas alguma, com um tamanho descomunal. A descoberta do templo de Aindara apresenta muitas interrogações, embora pareça que uma mão obscura a nível mundial tente apagar todos os rastros desse passado sombrio, assim como aconteceu com o Museu de Bagdá, que, devido às guerras, muitas evidências de seres não humanos desapareceram. E desta vez, ao que parece, estamos de frente a um caso muito semelhante. Em 28 de janeiro de 2018, agora recente, aviões da Força da Turquia destruíram parcialmente a estrutura do templo de Aindara. E como sabemos, infelizmente, muitas provas sobre a existência de gigantes em todo o mundo foram perdidas. Mas, apesar disso, ainda encontramos fartas evidências sobre o nosso passado. E lá haviam seres com estatura colossal. Por fim, você acha que essas pegadas foram esculpidas ou são marcas de uma pisada de um ser gigantesco? Se sim, seriam as outras 2 pegadas com distâncias de 9 metros de uma para a outra, seja, talvez, evidência que um gigante deu um passo? E o templo de Aindara? Você faz ideia do quanto se parecia com o templo do rei Salomão? Seria uma cópia fiel ou apenas uma inspiração? Se for a última, estamos falando do mesmo Deus do rei Salomão. Aí muda tudo. Bem, um assunto muito interessante e eu quero fundir a sua mente, como é característica do Mundo Proibido. Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, não esqueça o joinha, ative as notificações para não perder vídeos e eu sou Wagner Souza. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer.